Deixa eu pôr para gravar então. Seguinte, o impulso nervoso, ele vai obedecer um padrão. Ele vai sempre obedecer um padrão para acontecer, que é esse gráficozinho aqui também, aqui é batata. Quase sempre que aparecer uma pergunta sobre isso atualmente, vai ser do gráfico do impulso nervoso. Tá? Como que eu vou mudar a minha membrana de acordo com o tempo. Nós acabamos de ver que, na hora que esse impulso precisa passar, o meu neurônio vai ficar tipo trocando as partezinhas, né, da membrana dele. Tranquilo. Isso vai gerar o que a gente chama de potencial de membrana. De novo, conceito de elétrica. Potencial elétrico é a capacidade que você tem de gerar uma corrente. Então eu vou medir o potencial que a minha membrana tem de gerar uma corrente elétrica. No repouso, o potencial da minha membrana é menos 70 milivolts. Tranquilo, menos 70 milivolts. Então, naturalmente, meu neurônio está lá trabalhando nessa potênciazinha. Show de bola. Aqui eu coloquei para vocês que existe um limiar. Por quê? Às vezes nós recebemos um estímulo que nós não percebemos. Como assim às vezes a gente recebe um estímulo que nós não percebemos? Quando a gente está no escuro. Tenta enxergar alguma coisa no escuro. É difícil, porque o tanto de luz que está chegando não está sendo suficiente para excitar meus neurônios aqui do olho. Ou escuta um som muito baixinho. O que aconteceu? O som que veio não foi suficiente para estimular os meus neurônios do ouvido. Ou até mesmo, às vezes alguém encosta em você e você não percebe que a pessoa encostou em você. Porque o toque daquela pessoa não foi suficiente para estimular os neurônios da sua pele. Então vejam, existem estímulos que eu não percebo. Agora, um gato, um morcego, eles enxergam no escuro muito melhor que eu, porque eles têm uma maior sensibilidade à falta de luz. O cachorro, o cachorro às vezes ele escuta uma parada que você não faz nem ideia, tanto que ele fica lá atento e você fala, meu Deus, esse cachorro tá bobo, não é possível. Mas não, ele escutou alguma coisa que você não escutou, porque os neurônios da orelha dele são mais sensíveis que o nosso. Então, de um geral, o que vai acontecer? Para o impulso nervoso existir, eu preciso compensar um limiar. No caso do ser humano, os meus neurônios, eles só vão ser estimulados, eles só vão conseguir passar um impulso se o estímulo for capaz de gerar menos 55 milivolts. Então, ó, menos 70 é o repouso. Se eu tiver um estímulo de menos 55 para mais, esse meu neurônio vai ser ativado. E aí o impulso vai conseguir passar para ele. Como assim fazer a ativação, professor? Se o meu estímulo não for maior do que menos 55, não vai ter força suficiente, a corrente elétrica não vai ter força suficiente para conseguir fazer a membrana do neurônio trocar de carga. E aí, se a membrana do neurônio não troca de carga, o estímulo não vai para frente, a gente não percebe. Tá? Então, todos os estímulos, eles precisam passar desse limiar. No momento que passou esse limiar, olha o que acontece? Despolariza a membrana. E aí, despolariza a membrana, a corrente elétrica passou. Beleza. A corrente elétrica terminou de passar, o que eu preciso fazer? Repolarizar aquela minha membrana. Voltar ela para o meu potencial de repouso. Então, o impulso nervoso, ele nada mais é do que um ciclo. É um ciclo sem fim, já dizia o Rei Leão. Vou estar em repouso, polarizo, repolarizo. Repouso, polarizo, repolarizo. Se o meu estímulo for o suficiente para passar o limiar, aí o meu neurônio vai fazer o ciclo por completo. Se o meu estímulo, bicho, for, sei lá, menos 56 milivolts, eu não vou perceber. O meu neurônio não vai fazer a troca da composição iônica e aquele impulso não vai para frente.
Tá? Então, ó, seguindo esse ciclozinho, fica mais fácil a gente entender isso daqui, ó. Então, no repouso é quando eu estou trocando os íons de uma maneira normal, positivo fora, negativo dentro. Na hora que a corrente elétrica negativa chega no axônio, para ela passar pelo axônio, ela só vai transitar se o quê? Se ela for atraída por carga positiva. Então, do potencial de repouso, eu torno o meu neurônio positivo para atrair aquela corrente elétrica que estava aqui no começo. Depois que aquela corrente elétrica passou, eu não preciso mais que o interior do neurônio fique positivo. Então eu mando a carga positiva embora, ela volta a ser negativa. Esses 3 pontos são o gráfico que nós estamos mostrando. O repouso é a troca normal, a troca natural. Ó, a despolarização, o que está acontecendo? Uma curva para cima, porque agora o meu neurônio ele é negativo na parte de dentro. Aqui o impulso nervoso está passando pelo axônio. Na hora que a última informação daquele impulso passou pelo axônio, eu não preciso mais que ele seja negativo. Então ele volta a ser positivo até o seu potencial de repouso. E aqui no final vai existir uma curvinha. Porque se você parar para analisar, ó, o meu potencial de repouso seria aqui, ó, pá. No final, eu tenho uma curva um pouco mais abaixo. Eu vou abaixo do meu potencial de repouso. E aí vai ter um último fenômeno que a gente chama de hiperpolarização. O que é a hiperpolarização? É quando você joga muita carga de volta. Para quê? Para que esses ciclos eles não fiquem se repetindo muitas vezes e instantaneamente um após o outro. Se o meu gráfico viesse aqui e voltasse exatamente no ponto de repouso, instantaneamente já poderia acontecer um outro ciclo, não é? E aí terminaria no ponto de repouso, instantaneamente poderia começar outro, poderia começar outro, poderia começar outro. Isso não seria tão bom assim para o meu neurônio. Então o que ele faz? Ó, ele dá uma hiperpolarização, vai um pouco abaixo do repouso e volta no ponto de repouso um pouquinho depois. Esse tempo que o neurônio vai guardar para ele entre receber um impulso e receber outro é fundamental. Porque se eu forçasse o meu neurônio a fazer isso instantaneamente várias vezes, ele não duraria tanto tempo. Ia chegar um momento que a demanda nesse neurônio seria muito maior do que eu consigo fornecer para ele. Então, esses milissegundos entre ele estar lá embaixo e ele voltar para o repouso é o que faz os meus neurônios conseguirem ser funcionais o tempo inteiro. Tá? Então, fiquem atentos, né? Tomem cuidado com isso. Meu neurônio está normal. Para a corrente elétrica passar, eu despolarizo. Depois que a corrente elétrica passou, eu repolarizo. Só que na hora da repolarização, eu sempre jogo a carga um pouco mais abaixo. Para quê? Para ele ter um tempinho até voltar para o seu potencial de repouso e um outro impulso passar para ele. Aqui no final da hiperpolarização, acontece a sinapse. Tá? Então, se eu pegar um neurônio como um todo e fizer o gráfico de um neurônio, eu vou entender isso. Ó. O estímulo chegou do meio, foi captado no meu dendrito. Na hora que ele foi captado no meu dendrito, o que aconteceu? Gerou a corrente elétrica, gerou o excesso de carga negativa. Beleza, ele só vai ser transportado pelo axônio se o axônio for positivo. Ele só vai ser atraído para o axônio se esse axônio tiver carga contrária dele. Então, ó, estava no repouso, recebi um estímulo, show de bola. Esse estímulo passou o limiar, então ele conseguiu fazer com que o meu neurônio trocasse as cargas. Beleza, troquei as cargas. Ó. Então eu tinha um neurônio normal, meio externo positivo, meio interno negativo. O meu estímulo foi suficiente, trocou. Aqui o que eu tenho? Meio interno positivo, atraindo a corrente elétrica,
meio externo negativo. Depois que esse impulso todo passou, o que vai ter? Eu não preciso mais que dentro do neurônio seja positivo, porque não vai mais ter corrente para ele atrair. Então ele volta a ser negativo e no final de tudo o que acontece? Termina o axônio daquele neurônio e aí acontece a sinapse. Aquele impulso vai ser propagado para o próximo neurônio. Na hora que aquele impulso chega no próximo neurônio, o que vai acontecer? Isso daqui de novo. Vai passar pelo axônio, beleza, vai chegar a sinapse. Na sinapse vai passar do segundo neurônio para o terceiro. O que vai acontecer com o terceiro neurônio? Isso daqui de novo. Tá? Então isso vai acontecendo de neurônio para neurônio, desde o ponto onde eu recebi o estímulo até o meu encéfalo, onde esse meu estímulo vai ser percebido. Desde o local onde eu percebi o meu estímulo, vai acontecendo isso de neurônio para neurônio, até chegar onde esse meu estímulo vai ser interpretado, onde esse meu estímulo vai ser percebido e onde eu vou gerar uma resposta para ele. A resposta do meu cérebro funciona diferente de forma nenhuma. A resposta do meu cérebro é exatamente a mesma. Eu vou gerar uma corrente elétrica agora no meu cérebro, e aí eu vou mandar essa resposta, essa corrente elétrica do meu cérebro até onde seja lá necessário, desse mesmo jeito. Tá? De dendritos para axônios, de axônios para dendritos, de dendritos para axônios, de axônios para dendritos. Tá? E vai sendo assim a todo momento. Tudo bem? Amanhã a gente fala de sinapse. Tá? Amanhã a gente conversa um pouquinho sobre a sinapse. Agora, o que vai acontecer aqui na meiuca? O que vai acontecer no local entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro neurônio? Beleza, pessoas? Amanhã a gente termina essa parte e, como vocês podem ver, a sinapse é uma coisa curta, bem de boinha, mas não a ponto da gente conseguir falar em 6 minutos. Aí a gente deixa isso para amanhã e resolve um pouquinho dos exercícios. Tranquilo? Tranquilo, Beleza. tranquilo? Professor, a aula Oi. hoje à noite vai ser a mesma? Vai. A aula hoje à Então. noite vai ser a mesma, mas vai ser mais rápida, né? Porque eu tenho que terminar a parte do sistema nervoso periférico. Tá. Talvez eu faça uma mudança depois. Porque depois que acabar a fisiologia para vocês, a gente vai falar de ecologia. À noite eu estou pensando em, depois que acabar a fisiologia, eu começar a falar de zoologia. Né? Falar dos Tá. grupos taxonômicos, na real. Bactéria, vírus, protozoário, plantas e animais. Tá bom. Mas por enquanto, essa semana ainda é a mesma coisa. Tá. Beleza? Beleza. Pessoas, como eu falei, dói um pouco, eu espero que não tenha doído tanto. Tá? Eu espero que a gente tenha conseguido visualizar um pouquinho das coisas que acontecem aqui. Como eu falei, não é a coisa mais fácil do mundo. Muito pelo contrário. Se a gente for ver isso num nível superior, isso é difícil pra caralho. Isso é muito complicado a gente entender essa questão de potencial, de despolarização. Aqui a gente deixa o mais didático possível, mas eu espero que tenha ajudado, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, óbvio, vocês podem me perguntar, tá bom? Chama no WhatsApp, manda mensagem, que a gente troca ideia a respeito, tá bom? No Tá bom. mais, a gente se vê amanhã. Eu vou mandar essa aula aqui para vocês, tá? Não se preocupe. Vou mandar esses slides para vocês e os vídeos vão estar lá no YouTube. Beleza? Beleza. Fechou?